Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. E vamos ler desde o verso 31 até o capítulo 12, verso 9. Gênesis 11, 31. Tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos ainda a dois textos, ainda no Velho Testamento, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Ainda há uma referência em Isaías, capítulo 41, sobre Abraão. Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. A mesma ênfase que vimos em 2 Crônicas 20, versículo 7. E finalmente, um último texto para esse momento, na epístola de Tiago. Tiago capítulo 2, verso 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, com imensa gratidão em nossos corações, nós te louvamos por recebermos do Senhor a oportunidade de abrirmos Tua Palavra nesses dias juntos. Muito obrigado por podermos nos reunir debaixo do precioso nome do Teu amado Filho. Nossa súplica a Ti
é que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que não apenas tenhamos algumas informações históricas ou bíblicas, mas que o Senhor impacte os nossos corações com a Tua revelação e a Tua presença. Sê conosco, Senhor, nesses dias. Particularmente oramos por esse tempo, nesta noite. Por Tua graça, abre o céu sobre nós. Nos revela a Tua palavra. Nos fala ao íntimo do coração, tanto pessoal quanto coletivamente. Ensina-nos, admoesta-nos, ajusta-nos aos sentimentos e interesses do Teu coração. Nos dispomos nas Tuas mãos, Senhor. Te pedimos que nos cubras com Teu nome vitorioso e preserve entre nós um ambiente genuinamente espiritual, para louvor da Tua glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, graças ao Senhor por podermos reservar esses dias, nesse fim de semana, embora conciso, intenso. Teremos 6 períodos de compartilhamento. Esperamos o Senhor que realmente Ele tenha, por sua de falar claramente aos nossos corações, como indivíduos, como famílias, como igreja. Se nós fôssemos colocar debaixo de um tema, e vamos fazer isso, tudo que nós compartilharemos nesse final de semana, a parte particularmente então que me toca do meu encargo, eu colocaria sobre o tema Diur a Moriá, a testemunha e o testemunho de Deus. Por que esse título? Diur a Moriá, nós temos a história dos tratos de Deus com Abraão. Por que gastarmos tempo com esse assunto? Por muitos motivos. Primeiro que nós lemos 3 textos das Escrituras, Crônicas, Isaías e Tiago, você os tem aí, onde essa expressão amigo de Deus é aplicada particularmente a Abraão. É claro que o Senhor, por sua graça, Ele teve muitos amigos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ou seja, pessoas que realmente andaram com Deus. Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus, essas são as referências sobre esses 2 homens, por exemplo. Mas interessante que explicitamente apenas Abraão é chamado de o amigo de Deus. Isso nós vimos 2 vezes no Velho Testamento e uma vez testificando o assunto no Novo Testamento. O texto do Novo Testamento, Tiago 2,23, também nos ajuda a entender um pouco da carga que nós temos para esse final de semana. Você prestou atenção que em Tiago 2,23, em dois pequeninos textos, coloquemos assim, toda a história de Abraão está resumida. Nós podemos dizer que o início da jornada e o final da jornada de Abraão estão em Tiago 2,23, quando é dito assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E você sabe que Paulo faz essa aplicação em Romanos, particularmente no capítulo 4, quando ele usa o exemplo de Abraão para nos ajudar a entender o que é ser justificado pela graça por meio da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, essa frase foi exportada de Gênesis 15, que é uma das passagens que registra o iniciozinho da história de Abraão com Deus. Abraão creu em Deus, quando Deus lhe fez a promessa: sai da tua tenda, olha para os céus, quantas estrelas se é que podes, assim será a tua descendência. Aquela passagem interessante do capítulo 15 que viremos a estudar posteriormente em outro dia. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo registra que Abraão creu, ou seja, ele lançou-se sobre essa palavra, creu em Deus. É isso que significa crer. Ele colocou todo o seu coração, toda a sua confiança, toda a sua expectativa sobre a palavra de Deus, já que Abraão não tinha filhos. Nesse mesmo texto de Gênesis 15, ele pergunta ao Senhor: como eu serei teu herdeiro? Como o Senhor me dará a herança se eu nem tenho filhos?
e o herdeiro da minha casa é o meu servo mais velho, o Damasceno Eliezer. Capítulo 15 de Gênesis. Então o Senhor entra ali em uma conversa com Abraão e mostra qual seria o seu propósito, e entra em aliança com Abraão, uma aliança incrível, incondicional, quando ele manda Abraão partir aqueles animais ao meio. Você se lembra de Gênesis 15? Então Abraão aguarda até o fim da tarde, dorme, e então aquela tocha de fogo, aquele fogareiro fumegante, passam por meio daqueles pedaços e selam uma aliança incondicional de Deus com Abraão. Por que ela é incondicional? Porque o Deus que fez a promessa cumpriria a promessa baseado no seu nome, em si mesmo. Então ele selou uma aliança incondicional. Não dependia exatamente de Abraão, dependia do que o Senhor faria com Abraão. É uma figura, sem dúvida, da aliança incondicional e definitiva, eterna, que foi firmada conosco em Jesus Cristo, uma vez para sempre. Então ali, digamos, a história inicia, ou é o passo mais importante do início dessa história. Ela inicia, na verdade, em Gênesis 11, no texto que nós acabamos de ler na introdução. Mas em Gênesis 15 nós temos o primeiro passo, digamos, mais claro, uma visitação de Deus explícita, longa, no capítulo 15 de Gênesis, onde o Senhor então faz aquela promessa a Abraão, de descendência, e sela a aliança com Abraão. A partir daí, nós temos mais 8 capítulos, se incluirmos também o 22, 15 a 22, incluindo o início e o fim, 8 capítulos. Em Gênesis 22 nós temos um outro Abraão, assim podemos dizer. Observe que esse panorama introdutório que estamos fazendo é para que você vá captando essas coisas, para que sejamos ajudados depois no passo a passo, quando entrarmos no caminho. Quando chegamos então ao final da jornada, chegaremos lá no último dia, se o Senhor permitir. Abraão está em Moriá. Qual palavra descreveria Abraão em Moriá? Tiago 2:23. No passo inicial, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça, justificação pela graça por meio da fé. Gênesis 15. E, Tiago vai continuar, foi chamado amigo de Deus. Particularmente, Gênesis 22, quando ele oferece no último altar que ele edifica na sua história com o Senhor. Foram 4 altares. Esse será o tema de nosso irmão que irá compartilhar a palavra junto comigo nesse período que teremos. Vida de altar e de tenda. Abraão edificou 4 altares na sua jornada com o Senhor, e isso nos fala muitíssimo. Vida de altar e também vida de tenda. No último altar que Abraão edificou, o 4º, Gênesis 22, ele coloca o seu filho, Isaque. Ou seja, esse é o altar da adoração, esse é o altar da maturidade, esse é o altar que consuma a fé de Abraão. Como Tiago usa a expressão, a fé de Abraão se consumou, palavra usada por Tiago também. Então Abraão veio sendo trabalhado por Deus até Moriá, e em Moriá a fé se consumou, ou seja, tudo que Deus havia dito a respeito de Abraão seria então finalmente realizado. Preste atenção, agora não apenas porque Deus assim decretou e assim prometeu, escute isso por favor com atenção, mas também porque agora Deus tinha um vaso adequado na terra. Abraão, um vaso adequado na terra. Queria citar para os irmãos uma frase de um servo do Senhor de muita beleza e importância, para quem sabe você também guardar e memorizá-la aí no seu coração, sobre essa questão do vaso adequado para o uso do Senhor, como nós vemos em Abraão. Esse irmão disse assim: quando a situação da igreja, ou mesmo de uma vida pessoal, quando a situação é de desvio intenso e de tragédia, Deus, pela sua graça, intervém soberanamente. Quando a situação, então, repetindo, é de desvio e tragédia evidentes, intenso, Deus, por sua graça e por amor ao seu nome, intervém soberanamente. Mas, escute esse mas, Ele não seguirá adiante
depois dessa intervenção soberana e graciosa, ele não seguirá adiante até que encontre vasos adequados na terra. Você viu a importância dessa frase? Deus busca vasos adequados na terra. Embora ele pudesse fazer tudo sozinho, porque ele é soberano e todo-poderoso, ele criou os céus e terra com uma palavra. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Hebreus 11. De maneira que as coisas que existem, que aparecem, vieram a existir de coisas que não eram. Deus é todo suficiente, mas ele determinou que ele não trabalharia só. Ele separaria vasos na terra, adequaria os vasos, forjaria vasos que respondessem aos seus interesses. Irmão, irmã, você não acha isso algo simplesmente maravilhoso? Ele poderia fazê-lo sozinho, ele poderia fazer com instrumentos angelicais, mas ele não faz. Ele faz com instrumentos humanos, homens e mulheres fracos e vulneráveis como nós. Desde que ele encontre caminho nos vasos para adequá-los ou para forjá-los. Então o que nós iremos estudar nesses dias? A forja de Deus. Mas não é simplesmente a forja de Deus sobre um homem. Nós poderíamos estudar José, nós poderíamos estudar Samuel, nós poderíamos estudar Davi, poderíamos estudar Jacó, por exemplo, e veríamos forjas maravilhosas em todos esses homens, certo? Por que nós temos a carga de estudar Abrão? A testemunha e o testemunho de Deus. No Novo Testamento, não é Davi, não é José, não é Samuel e não é Jacó, que são chamados de o pai da fé. E nós também não somos chamados de filhos de Davi, nem filhos de Jacó, nem filhos de Samuel, nem filhos de José. Nós somos chamados de filhos de Abraão. Porque o trabalho que Deus fez em Abraão é um estereótipo daquilo que ele irá realizar em todos os que são filhos espirituais de Abraão, ou seja, os filhos da fé. Já que os seus filhos naturais não têm nada a ver conosco. Seus filhos naturais estão lá naquela terra chamada Israel, não é? Que não tem nada a ver com os propósitos de Deus para a igreja e não é o nosso assunto. Israel não é nosso assunto. Nosso assunto é a igreja e os propósitos eternos de Deus. Então os filhos da fé são a descendência espiritual de Abraão. O que Deus fez em Abraão é um modelo daquilo que ele fará em todos os que são seus filhos espirituais. Por que somos filhos espirituais de Abraão? Porque somos, como Paulo vai explicar nas suas epístolas, os da fé. Aqueles que também creram em Deus e isso lhes foi imputado para justiça, não é? Assim Paulo cita o exemplo de Abraão no capítulo 4, tão lindo, de Romanos, né? Romanos 4. Abraão é a grande figura ali, Romanos 4. E ele conclui o capítulo 4, entrando pelo 5, né? Já que no texto original não há nem divisão de capítulos, nós sabemos. Ele conclui assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmãos, esse é o motivo. Nós não iremos, já fizemos isso se não me falha a memória, 4 anos atrás, em um outro contexto que não tem a ver com a maioria dos irmãos que estão aqui. Nós estivemos estudando as 11 visitações que o Senhor realizou a Abraão. É um lindíssimo tema. Só que nós não temos tempo de, em 4 sessões, estudar 11 visitas, né? Então nós não iremos fazer isso. Nós iremos caminhar pelas visitações de Deus, mas a nossa carga aqui é extrair as lições do discipulado de Abraão. Ou nós iremos extrair as lições dessa testemunha chamada Abraão. Por isso demos aquele título, né, de Ur a Moriá, a testemunha e o testemunho de Deus. Então nós iremos ver como Deus forja uma testemunha, e isso vale para todos nós, e consequentemente como Deus forja um testemunho. E aí eu gostaria que, em primeiro plano, nós olhássemos esse assunto do testemunho particularmente de modo com enfoque coletivo.
Porque embora, amados irmãos, seja verdade que cada um de nós é uma testemunha, aí está o sentido pessoal, cada um de nós é uma testemunha do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas. Por outro lado, testemunho é uma palavra melhor aplicada no Novo Testamento ao sentido, ao aspecto coletivo. Então é claro que está correto dizermos também que, sendo nós testemunhas, nós damos testemunho de Deus, do nosso Senhor. Claro que está correto. Mas essa expressão, testemunho de Deus, ela toca, em primeiro lugar, o aspecto coletivo. Então, quando nós falamos da igreja, nós podemos dizer assim: a igreja é o testemunho de Deus na terra, não é? E o que o Senhor busca em todos os lugares é um testemunho do seu nome. Essa palavra é muito usada entre nós, e às vezes mal usada. Passamos a identificar o testemunho, por exemplo, com algumas práticas. Então, se nós queremos ter o testemunho do Senhor coletivo, nós temos que ter essa e aquela prática. Se nós não praticarmos isso ou aquilo, nós não teríamos o testemunho do Senhor. Compreendeu o perigo disso e o erro disso? Nós estaríamos colocando o testemunho do Senhor numa forma, não é? Então leve isso lá para a sua cidade, para o seu vilarejo, que seja, e pratique essas coisas. Então você terá o testemunho de Deus. Essas coisas não são assim. O testemunho de Deus é forjado como o candeeiro era forjado, com golpes de martelo e de cinzel, não como bezerro de ouro foi forjado, que na verdade ele não foi forjado, ele foi feito em um molde com ouro fundido. Não é assim que Deus forja seu testemunho. O Espírito Santo usa a sua palavra bendita nas nossas vidas, por isso nós amamos a palavra do Senhor, ela é tudo para nós, não é? Ela tem trabalhado nossas vidas, porque cada golpe da palavra de Deus em nós é um golpe da forja do Senhor. Martelo e cinzel, o grande escultor, está forjando em nós o caráter de Cristo. Assim ele forja o seu testemunho, né? Então é por aí que nós vamos andar, da maneira como o Senhor nos conduzir. De trevas, ignorância, alienação, idolatria, tudo isso é verdadeiro sobre até Moriá. Irmão, é uma impressionante jornada. E é muito interessante ver que Moisés, inspirado pelo Espírito, dedicou 11 capítulos, do 12 ao 22, para traçar essa história maravilhosa. E ela precisa ser lida, que vai um encorajamento para você, detalhadamente. O que nós iremos fazer aqui nessas 4 sessões que nós teremos, é lançar sementes. E você prepare tua sacolinha, recolha todas as sementes. E quando chegar em casa, não coloque no armário, porque ela vai mofar. Plante no seu jardim e regue com oração, para que você possa colher os frutos das sementes, das verdades, dos princípios que o Senhor desejará, por sua bondade, conceder aos nossos corações nesses dias, então, que teremos juntos. Então vamos seguir essa jornada juntos. Nós temos ainda umas notas preliminares para fazer. Você já tem o texto aberto aí, os textos que nós vemos na introdução, e nós já vamos fazer então essas notas preliminares. Primeira, importantíssima também, então por favor guarde aí. O testemunho de Deus, e lembre-se que então estamos usando aqui o termo no sentido coletivo em primeiro lugar. O testemunho de Deus, se fôssemos colocá-lo numa equação, digamos assim, nós faríamos essa equação assim: testemunho de Deus igual a intimidade com Deus mais representatividade de Deus. Deixa eu tentar explicar isso. Abraão foi chamado amigo de Deus, intimidade. Ele foi jornadeando com Deus, andou com Deus, e o Senhor foi forjando esse vaso até Moriá. Intimidade, amizade com Deus. Agora, o que aconteceu em Moriá? Não vai ser assunto para agora.
pretendo, se o Senhor nos permitir, tratar esse texto com cuidado, por causa da beleza dele. Gênesis 22. Ali ocorrem duas visitas do Senhor a Abraão. Uma quando ele diz: me oferece teu filho num dos montes que eu te mostrarei. Assim começa Gênesis 22. A outra, 3 dias depois, na mesma jornada. Então ele se revela a Abraão em um dia e 3 dias depois, na mesma jornada, para Moriá. São 2 visitas do Senhor. As 2 últimas, quando consuma-se a fé de Abraão em Deus e a maturidade de Abraão. Então o que nós temos em Moriá? Você está acompanhando aí? Representatividade. Abraão foi chamado amigo de Deus, intimidade. Mas não só isso, não basta isso. Não basta que nós sejamos amigos de Deus, íntimos de Deus. Isso toca a vida pessoal. Deus busca mais do que amigos pessoais. Deus busca uma representação. E compreende o que é representação? Testemunho. Então, intimidade conduz à representatividade. Em Moriá nós temos representatividade. Sabe o que significa Moriá no hebraico? Visível. É um dos sentidos. O outro é escolhido do Senhor. Por isso ele diz: vá até um dos montes que eu te mostrarei. O Senhor escolheu aquele determinado lugar. É um dos sentidos da palavra Moriá. Mas Moriá também significa visível. É um monte visível. Significa isso: Deus levou Abraão a Moriá para que algo visível, maravilhoso, fosse expressado ali. E você sabe bem o que é, não é, irmão? Oferece-me ali o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quem Abraão está representando em Moriá? Quem? Deus, o Pai. Agora, irmão, olha essa jornada. Ele foi tirado de Ur dos Caldeus, alienação, trevas e idolatria, e foi levado a Moriá, representando ninguém menos que Deus, o Pai, oferecendo o seu único filho. Esse é o auge da representatividade, não é? Essa representatividade pode se resumir em uma palavra: HP. Deus enviou o seu filho. Esse é o Evangelho. Abraão representa em Moriá o clímax do Evangelho, o amor de Deus entregando o seu único e amado filho. 11 capítulos, 12 capítulos na verdade, e uma história magnífica. Agora, irmãos, o que o Senhor deseja fazer conosco, que somos os filhos espirituais de Abraão? Aí nós temos a resposta. Quanto às vidas pessoais, Ele nos deseja irmãos e irmãs que andem com Ele. Intimidade. Amigos de Deus. O que o Senhor disse para os seus discípulos em João 15? Já não vos chamo servos, mas vos tenho chamado amigos. Por que não chamo servos, mas vos chamo agora de amigos? Porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Esses são os amigos. Nós temos conhecido o que está no coração do nosso Deus? Sim. Nós temos por sua graça participado dos seus interesses? Se podemos dizer sim, amém. Nós temos conhecido os segredos do seu coração? Salmo 25: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos ver esse texto? Já citei, não é? Mas você ficar olhando para mim assim, como quem nunca viu o texto, não é bom. Abra sua Bíblia para você ver a beleza desse versículo então. Salmo 25, 14. Olha o que está escrito aí. Salmo 25, 14. A intimidade. Salmo 25, 14. Intimidade também significa, no texto original, segredo, conselho. Olha essa ideia de segredo, que linda. De quem você conhece segredos? Você conhece algum segredo de alguém que não seja íntimo teu? Impossível, não é? Só se o segredo for revelado, não é? Nós só conhecemos segredos dos íntimos, não é? Então o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor é
Para todos, não. Para a estes, ele dará a conhecer a sua aliança. Lindo versículo. Então, amados irmãos, quanto às nossas vidas pessoais, nós temos sido chamados para sermos amigos de Deus. Intimidade. Irmão, que doce chamamento. Para onde nós iríamos? Para quem iremos nós? Só tu, disse Pedro. Que tipo de vida nós viveríamos hoje, quem sabe? Se é que estaríamos vivos, não é? Se nós não tivéssemos pela graça termos sido chamados para sermos os seus amigos. O chamamento que nosso Pai espiritual, chamemos a Ele assim, não é? Autorizados pelo Novo Testamento, o Pai da fé. O chamamento que Ele teve, nós tivemos. A fé que Ele teve, nós temos. Cremos em Deus e isso nos foi imputado para a justiça. E agora nós estamos na forja, na jornada, para que também sejamos chamados amigos de Deus, pessoalmente e coletivamente, Deus possa ter representatividade, ou possa ter testemunho. Quando o mundo olhar para esse povo, o mundo tem uma pergunta: qual é o remédio que esse povo usa para viver o tipo de vida que vive? Feliz na doença, na tribulação, no problema, na privação, na angústia, na dor. Um povo que adora, um povo descansado, um povo que tem paz, um povo que tem alegria sempre no Senhor, uma alegria que não é tocável, não sofre interferência de coisas. Amados irmãos, isso é testemunho de Deus. E é isso que Ele tem buscado forjar em nós. Que o Senhor alcance mais de nós, mais do seu testemunho entre nós. Então, sigamos com algumas notas preliminares ainda. Se conseguirmos terminar hoje só com essas notas, já será uma grande coisa. Então, o primeiro assunto aí é essa equação que nós colocamos. Testemunho de Deus é igual a intimidade mais representatividade. Segunda nota preliminar. Abra sua Bíblia aí de novo, por favor, em Gênesis. Veja como o capítulo 15 começa. E aqui o que vamos fazer é o seguinte: nós vamos marcar, porque a Bíblia marca. Isso não é então aleatório, não é escolha nossa. A Bíblia o faz, você vai ver. Nós vamos colocar os dois marcos que dividem a história de Abraão em três. Preste atenção. E esse marco, ele acontece com as seguintes palavras. Gênesis 15, verso 1. Abra, por favor. Você está vendo essa frase? Depois destes acontecimentos. Viu aí? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Essa frase, depois destes acontecimentos, marca a primeira etapa da história do Senhor com Abraão. Qual é essa etapa então? De Ur dos Caldeus até Gênesis 15, quando ele chama Abraão para fora da tenda, diz: olha para o céu e entra em aliança com Abraão. Você vai ver aí, olha aí Gênesis 15 a partir do verso 12. O Senhor entra em aliança com Abraão. Então, do capítulo 11:31 que nós vemos, finalzinho do capítulo 1, quando Terá sai com Abraão de Ur dos Caldeus, né? Até Gênesis 15 nós temos a primeira etapa. Guarde aí, faça esse marco aí, por favor. E esse marco então está grafado na frase: depois destes acontecimentos. Onde ele aparece mais uma vez, essa mesma frase. Abra, por favor, agora Gênesis 22. Como já falamos, final da história de Deus com Abraão, Moriá. Veja como esse capítulo começa: depois dessas coisas, certo? A mesma expressão. Nós só temos essa expressão duas vezes: Gênesis 15, 1 e Gênesis 22, 1. Então nós temos ela aqui e aqui, Gênesis 15, Gênesis 22. Mas a história de Abraão começou em Gênesis 11.
Então o marco de Gênesis 15 e o marco de Gênesis 22 dividem a história de Abraão em 3 etapas. Está correto isso? Então de Gênesis 11 até Gênesis 15 nós vamos dar um nome para essa primeira etapa. Se você quiser, anote aí. Essa etapa se chama chamamento. E aqui Abraão terá a sua fé despertada. Então é importante você fazer um esboçozinho aí, para quando caminharmos nesses temas, você vá ajustando as peças, né? Vai te ajudar bastante. Então de Gênesis 11, repetindo, até Gênesis 15, chamamento de Abraão, e temos a sua fé despertada. Agora, de 15 a 21, a etapa do meio, 15 ao final do capítulo 21, nós temos a aliança de Deus com Abraão e temos a fé de Abraão disciplinada. Então o primeiro período, chamamento e fé. O período, aliança e fé disciplinada. Nós vamos ver quando estudarmos. E o último período está todo em Gênesis 22, capítulo todo, né? Já dissemos que ali tem 2 revelações de Deus a Abraão, ou 2 visitas, né? Então a palavra cruz para esse capítulo, claro, Moriá, o último altar. Então nós temos chamamento, aliança e cruz, certo? Cada palavra para um período. E temos fé despertada, temos primeiro período. No segundo, temos fé disciplinada. A grande disciplina de Deus para Abraão está de 15 a 21, nesses capítulos. E por último, então, nós temos a fé consumada, no capítulo 22, quando ele leva o seu filho para Moriá. Fé despertada, fé disciplinada e fé consumada. Então guarda essas coisas aí como uma nota preliminar. A terceira nota preliminar já citei aqui, só para constar aí nas suas referências. Deus visita Abraão 11 vezes. Guarde isso também, irmão, por favor. É muito linda essa história. Primeira visita, Ur dos caldeus. Última visita, Moriá. Das trevas para o testemunho. Da idolatria para a adoração do Deus vivo. Que história! 11 visitas. Agora, por que 11 visitas? Será que o Senhor não poderia fazer 3 ou 4, resolver o assunto com 3 visitas? Quem sabe com uma, não é? Não. Por que não? Porque Ele está forjando vasos. E os vasos não são forjados com um único golpe. Os vasos são forjados com muitos golpes. Então podemos dizer que a cada visita o Senhor dava um golpe. Golpe aqui vai entre aspas, viu? Porque aqui não está embutida apenas a questão dele tratar com Abraão no sentido mais drástico. Também está incluído dele revelar-se docemente a Abraão. Por exemplo, capítulo 18, quando ele visita Abraão na tenda dos carvalhais de Manre, tenda do peregrino, e fala com Abraão, seu amigo, que ele iria julgar Sodoma por causa da iniquidade de Sodoma. Uma visita maravilhosa. Abraão até mesmo pede para Sara correr para a cozinha lá era a cabana do lado, né? Tinha a cabana de Abraão e tinha a cabana de Sara, e a cozinha estava na cabana de Sara, né? Então Abraão diz, Sara, corre para a cozinha e prepara 3 medidas de farinha, faz um bolo, leite e dá uma refeição para esses convidados. Gênesis 18, uma das visitas de Deus a Abraão. Então ele tem uma doce comunhão com Abraão. Abraão oferece refrigério e descanso ao Senhor, porque um daqueles 3 homens era o próprio Senhor em uma teofania, visitando Abraão. Maravilhoso. Então, por que 11 visitações? Porque os vasos são forjados com golpes. Golpes que ajustam por um lado e golpes de docilidade por outro lado. A docilidade da comunhão, a docilidade da revelação, a docilidade de dê um passo mais. Quantas vezes podemos dizer que o Senhor, em outras palavras, disse isso para Abraão? Dê um passo mais.
Gênesis 17, por exemplo: anda na minha presença e ser perfeito. Dê um passo mais. Não fique fazendo as coisas da sua maneira, achando que eu vou levantar descendência para você através da tua escrava Agar. Não faça as coisas a seu modo. Anda na minha presença e ser perfeito, não é? Então cada golpe ajusta e também revela algo dos interesses do coração de Deus. Mais um motivo para as 11 visitas. Também me parece muito lindo e muito especial. A cada visita de Deus a Abraão, Ele prepara o ambiente para a próxima visita. Entendeu? Cada visitação de Deus a Abraão, Ele ajusta algumas coisas e prepara o ambiente para fazer uma próxima visitação. Sabe por que isso é importante, irmão? Não está nos interessando aqui história, contar historinha do Velho Testamento. Nós estamos interessados em verdades e princípios espirituais que são permanentes, eternos. É assim que Deus trata conosco. Por isso nós estamos interessados. Então preste atenção. A cada visitação de Deus a Abraão, Ele prepara o ambiente para a próxima visitação. Sabe o que isso significa? Se nós não estivermos respondendo à revelação que Deus nos tem dado, nós não estamos preparados para a próxima visitação. Esse princípio está em Filipenses 3, lá no verso 16, quando Paulo fala assim: todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Se temos alcançado algo do Senhor, andemos de acordo com o que nós alcançamos. Não procrastinemos, não deixemos sempre para depois, para amanhã. Deus é bom, Deus vai tratar, um dia vai mudar e etc. Escondendo atrás dessas frases danosas, às vezes letais para a nossa jornada com o Senhor. Porque o tempo de Deus tem um nome, segundo o livro de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não é? Então, quando o Senhor visitava Abraão, Ele ajustava, alinhava e preparava aquele ambiente para a próxima visitação. Muito importante, porque é um princípio espiritual. Vamos fazer as perguntas para nós. Nós temos arrumado a nossa casa para que o Senhor nos dê mais, para que o Senhor nos visite mais, para que o Senhor nos fale mais, para que o Senhor abra mais sua palavra. Sabe, irmão, mas aqui estou falando com muita gentileza, por isso quero colocar isso entre aspas, problemas, entre aspas, de nós nos ocuparmos com muitas conferências, muitas vezes, se é esse o nosso caso, é que nós podemos achar que conferências são visitações, e muitas vezes não são exatamente visitações, são um trabalhar de Deus nos preparando para as suas visitações. Agora, se aquilo que temos recebido do Senhor não tem sido guardado no nosso coração, se nós não temos dito: sim, Senhor, isso que o Senhor está falando comigo é verdade sobre mim, isso que o Senhor está falando comigo sobre ti é verdade sobre ti, então eu me arrependo e me volto para o Senhor em arrependimento, me dobro aos teus pés. Se não tem havido essa atitude, não estamos preparados para as próximas visitações do Senhor. Então você vê que esse é um princípio muito importante. Alguns aqui, alguns de nós temos muitos anos com o Senhor, longa jornada. Alguns de nós aqui, pela graça do Senhor, se converteram jovenzinhos, não é? Que bênção isso! Será que nós podemos olhar para trás e determinar e detectar essas visitações, quando o Senhor de modo muito particular falou ao nosso coração? Não houve nenhum estardalhaço, não houve nenhum misticismo, e nem precisava, porque sua voz foi muito clara no nosso coração, e isso realizou marcos na nossa jornada com o Senhor. Então nós podemos dizer aqui, e ali, e lá, e quando eu me casei, e quando eu tive o primeiro filho, e quando eu tive aquela questão no meu trabalho, e quando o Senhor me ensinou que Ele é meu provedor, e etc, e etc. Marcos da nossa história com o Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. O vinho, quanto mais velho, melhor. Às vezes nós ouvimos falar de alguns servos do Senhor que jubilam. Com todo respeito, irmão,
Um servo do Senhor nunca jubila. Ele só jubila quando ele parte desse mundo. Porque o vinho, quanto mais velho, melhor. Quanto mais jornadeamos com o Senhor, mais nós temos uma história com Ele. Ele e nós, amigos de Deus. Quanto interesse há, queridos irmãos, no coração do nosso Senhor, em ser assim para nós. Amigo, amigo transformador, amigo que busca representatividade no seu povo. Que Senhor nós temos, que fiel amigo, que doce amigo, que amigo cheio de encargo, que amigo que não aceita que nós façamos com ele joguinhos emocionais, propostas, barganhas. Ele não aceita, porque ele é um bom amigo, não aceita essas coisas. Graças a Deus, porque fomos chamados para ter a mesma amizade com o Senhor. A última nota preliminar, na verdade, já dei no início. É a nota de Tiago 2,23. Já comentei. Essa seria a quarta nota preliminar. Que aqueles que foram justificados pela fé, esse é o marco do início da história deles com o Senhor. Sabe qual é a nossa dificuldade muitas vezes? É que ficamos rodeando esse assunto. Justificação pela graça por meio da fé. Novo nascimento. Justificação pela graça. Novo nascimento. E nós não saímos disso. O novo nascimento e a justificação pela fé são apenas a porta de entrada do grande palácio para o qual nós fomos chamados, né? Então nós temos que entrar nele, deixar o limiar. Graças a Deus pelo limiar da porta. Sem essa porta nós não entraríamos. A justificação pela graça por meio da fé foi a grande verdade pregada por Martim Lutero, e até antes dele, pelos pré-reformadores, né? Mas irmãos, nós estamos vivendo 500 anos depois da reforma. Muitas outras verdades maravilhosas o Senhor já revelou à sua igreja, que Lutero jamais conheceu, e que Calvino nem sonhava com elas. Nós as temos conhecido pela revelação do Senhor, porque Deus segue com seu trabalho na história. Ele não está parado no século XVI. Deus segue com seu trabalho, com seu testemunho nessa terra. Não é assim? Então, amados irmãos, não paremos em verdades específicas, seja ela a justificação pela fé, novo nascimento ou qualquer outra que você queira, quem sabe até a santificação pela fé, não é? E sermos designados, como foram alguns em séculos anteriores, de irmãos do plano mais alto, que pregam as verdades da santidade do plano mais alto. Isso também já aconteceu 200 anos atrás, né? Que o Senhor nos leve avante em função daquilo que Ele nos tem dado nessas últimas décadas. Quantas coisas o Senhor tem nos falado sobre a centralidade de Cristo, sobre o eterno propósito de Deus em Cristo, sobre a natureza, vida e serviço da igreja, sobre o que significa o testemunho do Senhor, não é? Sobre mesmo a segunda vinda do Senhor. Veja que esses irmãos reformadores pouquíssimo falaram sobre a segunda vinda do Senhor. Lá nas Institutas de Calvino você tem esse tema, mas vá lá para você ver. Uma escatologia tão básica, tão fundamental. Lutero quase nada falou. Então, quanto mais o Senhor nos tem dado nesses 5 séculos que se passaram, né? Isso vale para qualquer verdade específica na nossa jornada com o Senhor. Não fiquemos circulando em torno de verdades específicas como se elas fossem o todo. Vamos equilibrar verdade com verdade, verdade e mais verdade, palavra e mais palavra, para que possamos avançar de modo equilibrado, né? Essas são as notas introdutórias. Agora nós temos ainda algum tempo e nós vamos fazer isso voltando para o capítulo 12 de Gênesis. E nós vamos fazer algo aqui, queridos irmãos. Nós vamos ver, panoramicamente é claro, as 3 primeiras revelações que o Senhor Deus deu a Abraão. Se você quiser chamar de visitação, como nós falamos, estará muito bem. Foram visitações mesmo, né? Mas eu queria focar aqui em alguns aspectos da revelação que Deus deu a Abraão nessas visitações específicas aí. Então vamos lá. A primeira delas está em
Gênesis 11:31, que nós já lemos na introdução. Tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Você está vendo aí? De acordo com esse versículo, quem saiu de Ur dos Caldeus? Terá, não é? O pai de Abraão. Você está vendo? Terá, está escrito, tomou Terá a Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Só que esse verso de Gênesis, digamos assim, ele é genérico. Ele está falando como que a história se processou. Abraão estava lá em Ur, na casa do seu pai, nós sabemos por causa de Gênesis 12, né? Ele estava morando com o seu pai, na casa do seu pai. Então, por causa do seu pai, na linhagem aí, é claro, não é? Natural, o seu pai tem o seu filho dentro de casa, junto com a esposa dele, a nora dele, o Terá, o pai de Abraão. Então, quando a história é narrada, é dito, o Terá seria o cabeça da família, né? O Terá toma o seu filho Abraão, toma o Ló, toma a Sarai, a esposa do Abraão, e sai com eles de Ur dos Caldeus. Só que, se você for a Atos 7, por favor, faça isso, Atos capítulo 7, você vai ver que a narrativa de Estevão não é genérica, a narrativa de Estevão é específica. Então ele vai dizer algo que acrescenta a Gênesis 11, que nós não temos em Gênesis 11:31. Lá nós temos Terá, toma o Abraão, o Ló, a Sarai e sai com eles de Ur. Mas Estevão em Atos 7 diz assim, Atos 7, versos de 1 a 3, olhe com atenção. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isso assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. Atos 7, 2. O Deus da glória. Está aí a primeira linda expressão do que aconteceu em Ur dos Caldeus, na terra das trevas, da idolatria e da alienação. Vamos lembrar, isso era Ur. Ur era uma cidade da Mesopotâmia. Você lembra que ali está a origem, o início da civilização, não é? Terra de Sinear. Lá está Ur dos Caldeus, lá está a terra de Abraão. E antes de seguir esse versículo, vamos fazer uma pausa aqui. Deixe-me te dar um dado histórico para você ver o que era Ur. Em Ur dos Caldeus, segundo a história, havia mais de 5.000 ídolos diferentes. Você já pode imaginar uma coisa dessa, irmão? 5.000 ídolos, ou deuses, vamos colocar assim entre aspas. Você pode escolher o que você está precisando, não é? Do que você está tendo necessidade. Vai lá aquele Deus, invoca aquele Deus que ele vai te conceder, né? Essas trevas de ignorância, de politeísmo, de idolatria. Lá estava Terá, o pai de Abraão. E tem mais um detalhe histórico. A história vai dizer que a família de Abraão manufaturava ídolos. A família de Abraão manufaturava ídolos. Então, no meio dos 5.000, tinha um que era o principal. Sempre tem, né? É o mais forte. E no caso de Ur, eles deram um nome para ele, parecido com o da cidade, talvez tivesse relação com o próprio nome da cidade. E esse Deus, que não é Deus, se chamava Urque. E ele era adorado como o Deus Lua. Interessante que os egípcios adoravam o Deus Sol, né? O Ra. No caso de Ur, era o Deus Lua. E o nome dele era Urque. Esse era o preferido deles. Lá estava Abraão e a sua família. De lá, o Senhor o chamou. Como? Vamos voltar para o texto? Atos 7:2. O Deus da glória apareceu a quem? Está escrito aí? A Terá, o pai de Abraão? Não. A nosso pai Abraão. Então o que nós podemos concluir? Que Gênesis está errado? Que Moisés não foi inspirado pelo Senhor quando escreveu lá aquilo que ele escreveu? Claro que não. Estevão, pelo Espírito Santo, está especificando que a revelação de Deus não foi a Terá, que a revelação de Deus foi a Abraão. E como Abraão vivia com a sua esposa e com o sobrinho Ló, que era órfão, que perdeu seu pai, chamado Arã, todos na casa de Terá, então Gênesis menciona por causa do patriarca,
Gênesis menciona que esse patriarca chamado Terá saiu com toda essa familhona aí, não é? Porque o Deus da glória se revelou a Abraão. E aí nós temos essa frase tão linda então. Você quer ver por que ele é tão bonito? Vou só citar para você, se quiser anote aí. 2 Coríntios 4, versos 4 a 6. Sabe o que diz lá? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque foi Deus que disse: de trevas, esse é Abraão em Ur, resplandecerá a luz. E Ele mesmo quem? Deus. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações. Para o que Ele resplandeceu nos nossos corações? Para nos justificar pela fé apenas, nos salvar do inferno, nos fazer seus filhos? Não. Ele resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não é um maravilhoso versículo? Por que o Deus da glória apareceu a Abraão? Para a revelação da glória de Deus na face de Cristo. E por isso ele levou Abraão até Moriá, onde ele veria a glória de Deus na face de Cristo. Aquela maravilhosa experiência em Moriá, maturidade, fé consumada, né? Então está aí a primeira visita de Deus a Abraão, ou a primeira revelação. Trevas, ignorância, incredulidade, alienação. E o Deus da glória se revela. Nosso querido irmão, que hoje já está com o Senhor, Christian Shen, eu ouvi várias vezes dizer assim: quando você tem o sol do meio-dia, o sol a pino, e você tem 5.000 velas acesas, para que essas velas servem? Para nada, porque o sol está a pino. Você pode acender 100.000 velas, elas não resultarão em nada, porque o sol está a pino, não é? Em Ur dos caldeus havia mais de 5.000 pequenas velas, deuses que não são nada, não há deuses, não é? Até que um dia o sol a pino, o Deus da glória, se mostrou a Abraão, e o assunto foi definido. Agora Abraão simplesmente responde à revelação de Deus, de altar em altar. E o que significa altar? Número 1, consagração. Número 2, adoração. Abraão foi caminhando de consagração em consagração, e de adoração em adoração, até adorar no Monte Moriá. Aquele capítulo maravilhoso. Irmãos, essa é a nossa história. O Deus da glória também se revelou a nós, e nós também, pela graça dele, temos respondido à sua revelação. De altar em altar, de tenda em tenda, consagração e adoração. E tenda fala do quê? Peregrinação. Não fincamos raízes nessa terra, porque aguardamos a cidade que tem fundamentos. Hebreus 11, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, essa foi a primeira visita. Agora, vamos terminar o texto de Atos 7, que não concluímos ainda. 7:2. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Olha o que é dito aí. Quando estava na Mesopotâmia, Ur, antes de habitar em Harã. Ele disse 2 verbos: sai, é o primeiro, da tua terra e da tua parentela, e o outro verbo, nunca podemos perder a importância dele: vem para a terra que eu te mostrarei. Quando o Senhor nos chamou, Ele não só disse sai, e acho que nós saímos de muita coisa, não é? Alguns estão saindo até hoje, não é? Mas Ele também nos disse vem, porque a ênfase está no segundo verbo. Nós poderíamos sair disso, sair daquilo. Alguns saem, por exemplo, de alguns contextos onde consideram inadequados, contextos cristãos até, não é? E acham que é uma grande coisa terem saído. A grande coisa não é sair,
A grande coisa é para o que saiu, ou mais especificamente, para quem saiu. Hebreus 13 diz assim: saiamos a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Lembra-se de Hebreus 11? Às vezes nos gloriamos só com o sair, não é? Eu saí do arraial, aquele outro arraial, saímos do arraial. E antes do arraial tem uma palavra, é saiamos, pois, a ele, fora do arraial. Há grupos de irmãos que saíram de diversos contextos, e alguns estão perdidos até hoje, porque não saíram a ele, não saíram para ele, não saíram por ele, não saíram com foco nele. Que importante, irmão. Sai e vem para a terra que eu te mostrarei. Vem para a terra. Que terra é essa? Canaã. É uma figura do quê? Das riquezas inescrutáveis de Cristo. Saiamos a ele. Então está aí essa primeira linda lição, na primeira visita de Deus a Abraão. Agora você conservou aí Gênesis 11, por favor, volte para lá rápido, Gênesis 11, e você vai ver que quando nós chegamos a Gênesis 12, olha aí sua Bíblia, por favor. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Vamos parar aqui. Essas palavras, sai da tua terra e da tua parentela, nós já encontramos em Atos 7:2. Queria que você fosse bem cuidadoso aí, para você ver que não é a mesma visita do Senhor, já é a segunda. A primeira foi onde, que nós já vimos? Em Ur dos caldeus. A segunda foi onde? Gênesis 12:1, em Harã. Se você ver a última palavra do capítulo 11, vá acompanhando, de Gênesis 11. O pai de Abraão, Terá, morreu em Harã. Pai de Abraão morreu em Harã. Eles estão em Harã, já saíram de Ur. E o Deus da glória se revelou a Abraão onde, em primeiro lugar? Em Ur, não é? Atos 7, em Ur da Mesopotâmia. Então eles saíram de lá e foram até Harã. Não foram até Canaã ainda, foram até Harã. Ali a família toda aí, incluindo o pai, Terá, se acampam. Aí ele morre. Está escrito aí em Gênesis 11:32. Morreu em Harã, o pai de Abraão. Depois que o pai morreu, então nós temos: disse o Senhor a Abraão. A segunda visita do Senhor a Abraão, não a primeira. A primeira foi em Ur, a segunda foi em Harã. Em Harã o que acontece? Disse o Senhor a Abraão, de novo, dois verbos: sai da tua terra e da tua parentela, e agora tem um acréscimo, não tem? E da casa do teu pai. Você vê? O pai havia morrido, mas Ló não. Ló estava vivo. Por que Abraão se apegou tanto a Ló? Porque Ló era filho do irmão mais novo de Abraão. Eram 3 homens: Abrão, Naor e Harã. Harã era o caçula. Sabe que caçula é sempre o queridinho, né? E o filho do Harã era o Ló. Morreu o Harã, então o filho do caçula ficou órfão. Então Abraão se apegou a Ló, como que assumindo Ló quase como seu filho, né? Porque era filho do seu irmão, seu sobrinho, órfão. Então quando morre o seu pai, o Senhor se revela a segunda vez a Abraão e diz: sai. Agora diz: sai da terra, que já havia dito, sai da tua parentela, que também já havia dito, e sai da casa de teu pai. Aí ele está falando de patriarcal aí. Ele está querendo que Ló fique para trás, mas Abraão não entendeu ainda, ele vai entender mais à frente, né? Então ele diz: e vai. Está vendo aí o segundo verbo? De novo: sai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. O verso 4 que já lemos na parte final, diz que Abraão tinha aí 75 anos de idade, quando ele saiu de Harã. Está vendo? Então é a segunda visita de Deus a Abraão. Primeira em Ur, Deus da glória apareceu em Abraão. E segunda em Harã. O que aconteceu a partir dessa segunda visita?
a terceira hoje, terceira revelação de Deus, está logo aí nesse capítulo, nós já lemos. Ele sai então de Harã, verso 5, Gênesis 12, 5, leva Abrão consigo a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, agora sim, veja aí, e lá chegaram. Agora aqui um detalhe bonito e importante. Abraão não sabe que ele está na terra de Canaã. Compreendeu que interessante? A terra de Canaã é uma figura de Cristo. Abraão já está na terra que será dele, mas ele não sabe. Não é para ele saber agora. O Senhor tem ainda que revelar algo mais para ele, tem que trabalhar algo mais nele, tem que separar ele de Ló, para então ele ficar sabendo que aquela terra que ele está já é a terra que o Senhor daria a ele. Isso virá mais para frente. Irmãos, espiritualmente falando, o mesmo acontece conosco muitas vezes. O fato de estarmos em Cristo, e nesse caso nós sabemos que estamos em Cristo, né? É o que a Bíblia nos diz com toda clareza, estamos em união com Cristo pela fé. Mas o peregrinar na terra, o conhecer a terra, nas palavras de Gênesis 13, amanhã chegamos lá, a palavra de Deus para Abraão foi assim: percorre a terra, percorre, no seu comprimento, na sua largura, norte, sul, leste e oeste, percorre essa terra, porque tudo isso eu te darei. É isso que nós estamos fazendo hoje, espiritualmente falando. Nós já fomos unidos com Cristo pela fé lá quando nós cremos nele, pela graça de Deus, unidos a ele. E agora nós estamos percorrendo a terra de Dan a Berseba, do Jordão ao Mar Vermelho, ao Mar Mediterrâneo, ao Grande Mar. Percorre a terra, espiritualmente falando. Conhece o Cristo de riquezas insondáveis, o Cristo que te foi dado, o Cristo de Deus, o único Cristo. Isso resume a nossa jornada cristã. Então, sigamos. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém. Chegamos na terceira visita e já vamos concluindo. Então, primeira, em Ur, Deus da glória apareceu a Abraão. De trevas resplandecerá a luz. Ele resplandeceu nos nossos corações para que sejamos iluminados para conhecer a Deus, a glória de Deus na face de Cristo. Essa é a interpretação sobre a primeira visita que Paulo dá em Coríntios. Tão linda, é a nossa história espiritual. Depois ele vai até Harã, não entrou ainda em Canaã. Ali o seu pai morre. Qual lição que nós aprendemos ali? Como disse, nós não vamos estudar as 11 visitas, nós não temos tempo. Vamos recolhendo alguns princípios. Quando o pai de Abraão morre em Harã, Deus está começando, guarde isso aí para você pensar e orar. Deus está começando a tratar com Abraão na questão das afeições naturais. Afeições naturais. Nosso Senhor em Mateus 10 vai ensinar tudo sobre isso. E vai dizer assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Afeições naturais. A coisa bonita que existe nesse assunto é que quando as nossas afeições são focadas no nosso Senhor Jesus, nós então amamos essas pessoas, essas relações do modo adequado. Quando Cristo não é o centro das nossas afeições, nós podemos amar essas pessoas de modo inadequado, e frequentemente amamos de modo inadequado. Amamos de modo possessivo, dominante, equivocado, de muitas maneiras equivocadas. Temos muitas vezes nessas pessoas, seja pai, filho, mãe, irmão, o que for, fontes de sustento para nós, enquanto deveríamos aprender que nós só temos uma fonte de sustento, não é? Então, irmão, o Senhor inicia o trato com relação às afeições naturais aí, quando o pai de Abraão morre, não é? E o Senhor renova o seu chamado. Observe que em Harã, Ur, a primeira visita, Harã, a segunda visita, e Siquém, já vamos ver aí para concluir, é a terceira visita. Ur, Harã e Siquém.
3 primeiras visitas. Em Harã não houve revelações novas do Senhor para Abraão, não é? Não houve, até que seu pai morresse. O Senhor se revelou a Abraão em Ur, o Senhor se calou em Harã, até que o pai de Abraão morresse. Depois que o pai de Abraão morreu, Deus se revelou a Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele renova o chamado. Tratou Abraão com relação às afeições inadequadas para com seu pai. Tratou Abraão com relações inadequadas para com o seu sobrinho Ló, nós vamos ver amanhã. Tratou Abraão com relações inadequadas com seu filho Isaque. Terá, Ló e Isaque, pai, sobrinho e filho. Deus tratou Abraão nas 3 relações, porque as 3 estavam inadequadas. Você percebe isso, querido irmão? O que Abraão então deveria fazer? Odiar seu pai, não ter nenhuma atenção com seu sobrinho, né? Detestar seu filho? É isso, irmão? Claro que não. Ajustar o coração de Abraão em todas essas relações. O seu pai teve o seu fim, o seu sobrinho deveria se separar dele, e foi o que aconteceu. E o seu filho foi para o altar, Isaque, e foi restituído a ele, Abraão, mas agora de maneira completamente diferente. Quando chegarmos lá nós vamos ver. Quero adiantar uma coisa para você, quem sabe para você já ir orando sobre isso. Quando Abraão coloca o seu filho, primeiro foi o pai, depois foi o sobrinho, agora é o filho. Quando ele colocou o seu filho no altar, sabe o que aconteceu? Quando Abraão se apega a Isaque inadequadamente, ele coloca toda a sua confiança na promessa de Deus que Isaque significava. Em Isaque será chamada a tua descendência. Assim Deus tinha dito para Abraão: em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque é o tesouro. Se não houver Isaque, não tem nada. É em Isaque que vai ser chamada a tua descendência. E Abraão coloca seu coração ali. Esse é o meu tesouro, o meu Isaque. Em Isaque será chamada a minha descendência. E o que Deus faz quando pede que Isaque vá para o altar? Escute isso, irmão. O Deus que fez a promessa está muito acima do filho da promessa. Quando Abraão desce de Moriá, então podemos dizer que o Deus que fez a promessa, ele se interpôs entre o pai da fé e o filho da promessa. Entendeu essa frase? Isaque é o filho da promessa, Abraão é o pai da fé. Os dois estavam assim, não é? E onde está o Deus que fez a promessa? Mas quando Abraão vai a Moriá e coloca o seu filho no altar, levanta o seu cutelo e ouve aquela voz: não faças isso, e descem os dois do monte, eles não descem da mesma maneira que eles subiram, porque agora toda a expectativa de Abraão não estava mais em Isaque, o filho da promessa, mas estava no Deus que fez a promessa. Como nós sabemos? Por causa de Hebreus 11, que diz que quando Abraão levanta sua mão contra o seu filho, ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ou seja, se Isaque morre, em quem Abraão vai confiar? No Deus que fez a promessa, ou no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Não é maravilhoso, amado irmão? Então assim é nas nossas relações. O Deus da promessa quer se colocar entre nós e todas as nossas relações humanas, marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, todas as nossas relações, para que nós tenhamos nele a única âncora e refúgio, e então as relações possam ser ajustadas em torno dele. Graças ao Senhor, que ele encontre caminho para fazer isso em nós. Então, terminando, mais 5 minutos, nós damos o último passo. Está aí, verso 6, vamos voltar, Gênesis 12, 6. Atravessou Abraão a terra até Siquém. Está vendo aí Siquém? Que lindo significado. Siquém no hebraico significa isto aqui: ombros de Deus. Sabe por que ombros de Deus? Siquém fica no centro da terra de Canaã. Ombros
de Deus. Quando Abraão chega em Siquém, nós temos essa figura linda. Aí ele nem sabia disso, ele nem sabe que essa terra é Canaã, como nós falamos, ainda não. Ele vai saber no capítulo 13, mas ele já está nos ombros de Deus e não sabe. Mas não tem que saber, é Deus que tem que saber, não é? Que ele está nos seus ombros. Siquém. E o que acontece em Siquém? Vamos lá, para terminar. Atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Primeira coisa que aconteceu em Siquém. Segunda coisa, já vamos voltar aí, olha o verso 10. Havia fome naquela terra. Ou seja, Abraão está passando por 2 testes. Quando ele chega aí, no centro da terra de Canaã, ele está em Siquém, no verso 6. Ele está entre Betel e Ai, no verso 8, olha lá, passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao oriente, Ai ao ocidente, e ali edificou um altar. Já temos 2 altares aqui, um altar no verso 7 e outro altar no verso 8. Então edificou um altar ao Senhor. Então temos Siquém, Betel, Ai, todas essas terras aí estão no centro da terra de Canaã. Aí está Abraão. Ele tem 2 testes para enfrentar aí. Vamos ser ajudados de novo em termos de princípios espirituais e na nossa experiência espiritual. Olha só, primeiro teste, verso 6. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Inimigos, batalha espiritual. Ou seja, Abraão mal entrou na terra. Como nós falamos, ele nem sabe que ele está na terra, não é assim? E ele já está enfrentando cananeus. E cananeus, nós sabemos, são figuras dos nossos inimigos espirituais. Em particular esse que se chama o eu, mas também aponta para outras coisas, o mundo, a carne, o próprio diabo, não é? Batalha espiritual. O Senhor levou Abraão para Canaã. Ele nem sabe que é Canaã, mas ali ele já encontra cananeus, os inimigos. Então, irmãos, outra verdade extremamente importante. Quem sabe antes de conhecer o Senhor, sua vida era, entre aspas, né? Só entre aspas, um sossego. Mas depois que você conheceu o Senhor, sua vida se tornou uma batalha espiritual, não é? Porque é assim que é. Primeiro teste, o início da batalha espiritual. Agora, há um segundo teste. E o segundo teste está no verso 10. Havia fome naquela terra. Amado irmão, todas as vezes que de alguma maneira Cristo, e temos que dizer assim porque não há outra maneira de expressar, quando de alguma maneira Cristo não estiver sendo suficiente para nós, não porque Ele não é suficiente, mas porque a nossa experiência dele é pequena e limitada. Todas as vezes que Cristo não estiver sendo suficiente para nós, essa experiência se chama fome, espiritualmente falando. E a questão é, o que nós fazemos na fome? Se nós achamos que Cristo não está nos suprindo, não está nos suprindo espiritualmente, não está nos suprindo afetivamente, não está nos suprindo externamente, inclusive, não é? Emocionalmente, em todos os sentidos, se Cristo não tem sido o nosso suprimento, não por causa de Cristo, mas por causa da nossa limitada experiência, o que nós fazemos? Sabe o que Abraão fez? Desce ao Egito. E o Egito é uma figura do mundo, buscando se dessedentar no mundo. Sabe o que aconteceu no Egito? Para resumir a história, Abraão prosperou no Egito. Sabe por quê? Porque ele mentiu que Sara era sua irmã. Em outras palavras, ele diz: minha esposa, você é linda demais, e a hora que eu descer para o Egito com você, eu vou ter problema, por causa da sua beleza. Eles vão querer me matar para ficar com você, que é minha mulher. Então você diz que é minha irmã, que vai ser o contrário. Eles vão me abençoar, me tratar bem, por causa de você. Então é dito que Abraão prosperou no Egito. Veja o perigo, irmão. E teve até escravos e escravas. Sabe quem é uma delas? Agar. Agar é uma escrava egípcia. Abraão, quando saiu do Egito, ele trouxe Agar. E você sabe o que vai acontecer depois
com Agar. E Abraão. Foi o que Abraão trouxe do Egito. Irmão, todas as vezes que nós descemos ao Egito, nós traremos sequelas. Nós traremos Agares do Egito. Compreende? Então, querido irmão e irmã, nunca desça ao Egito. Nunca tente matar a tua fome no mundo, nas concupiscências do mundo. Não tem nada lá para nós. De lá nós fomos tirados. Quando Elimeleque, o marido de Noemi, estava em Belém, a terra do pão, e houve fome naquela terra, ele desce para Moabe. Lembra? E o que acontece lá são 3 mortes. Ele e os 2 filhos. Porque a mente posta na carne é morte. Princípio de Romanos 8. E Abraão foi para o Egito e experimentou morte, como nós vimos. Trouxe até a Agar de lá, com tudo que ela significou depois. Então está aí a terceira visitação do Senhor. O Senhor, no verso 7, Siquém, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, está vendo aí? Mais uma palavra do Senhor, mais uma revelação, mais uma visitação, é a terceira: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E aí, arma sua tenda, como nós já vimos, e no verso 10 ele desce ao Egito, e acontece que nós já acabamos de citar. Agora, não só desce ao Egito. No verso 10 é dito assim, olha aí: havia fome naquela terra, desceu Abraão, pois, ao Egito para aí ficar. Uma triste frase, porque a herança não era o Egito, a herança era Canaã. Herança é Canaã, herança é Cristo. Descer para o Egito, para aí ficar, é a coisa que está completamente fora dos propósitos de Deus. Agora então, concluindo aqui por hoje, Abraão dá o seu jeitinho, mentiu a respeito de Sara. Se você ler o texto aí, na revista atualizada, diz assim: diga a eles que você é minha irmã, para que eles me considerem. Você vai achar isso aí em Gênesis 12, siga aí lendo. Para que me considerem, sabe qual é a palavra no hebraico? Abençoem. Ele está dizendo: diga para os egípcios que você é minha irmã, para que eles me abençoem. Achou aí a palavra? Em Gênesis? Deixa eu localizar para você. Então você já achou. Aí a palavra no original é abençoem. Abraão buscou bênção no Egito. Nunca há bênção no Egito. Então, já que ele iria se acomodar ali de alguma maneira, o que acontece? Quando a tragédia, qual foi a frase que nós citamos? Quando a tragédia é evidente, o desvio é intenso, Deus age com a sua mão soberana. Então o que aconteceu no Egito? Ele revela ao rei do Egito que aquela mulher não era irmã de Abraão, era mulher de Abraão. E o rei do Egito fica bravo com Abraão. Diz: como é que você me faz uma coisa dessa? Né? Agora sai daqui, leva sua mulher, leva os escravos e leva tudo. Você vê que coisa maravilhosa, irmão, que está acontecendo aí. Se nós tentarmos nos amoldar ao mundo, sabe o que acontecerá? O mundo irá nos colocar para fora, porque nós não somos do mundo, como nosso Senhor não é do mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os irmãos estão vendo quantos princípios maravilhosos? Então, queridos irmãos, encerremos aqui hoje. O Senhor nos ajude a guardar essas verdades no nosso coração, meditemos nelas, oremos sobre elas, e a algumas delas nós iremos retornar, quando nós seguirmos essa jornada até o capítulo 22. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, e expor a Ele o nosso coração, com relação aos nossos interesses, ao estudarmos esse assunto. Nosso interesse é colhermos princípios espirituais e verdades de Deus, para confrontar-nos como testemunhas e para forjar-nos como testemunho coletivo do Senhor, para que sejamos uma representação do seu bendito nome, seu santo nome nessa terra. Vamos orar assim e concluímos. Querido Pai Celestial,
Te agradecemos tanto por Sua palavra tão maravilhosamente escrita, guardada para nós, todos esses séculos. E obrigado porque temos nas nossas mãos Tua palavra escrita, cheia de revelação espiritual, princípios e verdades que norteiam nossa jornada, nosso caminho com o Senhor. Senhor, ajuda-nos a guardarmos Tua palavra nos nossos corações. E nós apresentamos nossas vidas a Ti, para que também o Senhor venha a nós nos ajustar, alinhar com os Teus interesses, aparar em nossas vidas aquilo que é aresta, que não condiz com Teu coração, Teus pensamentos. Obrigado, Senhor, por tal interesse que o Senhor tem por nós. Também queremos ser levados à intimidade e à representatividade. Leva-nos, Senhor, até Moriá e ajuda-nos a realmente Te conhecer como o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Glorifica Teu nome assim, Senhor, na Tua noiva. Assim Te pedimos, orando no Teu santo, bendito e amável nome. Amém, Senhor.